prolongamento da pandemia do novo coronavírus, a segurança alimentar do brasileiro, principalmente da parcela mais carente da população, pode estar ameaçada. O desemprego provocado pelo isolamento social acentuou a pobreza e a dificuldade dos cidadãos em garantir uma alimentação saudável. Organizações da sociedade civil se empenham na distribuição de cestas básicas para os mais desassistidos. São iniciativas importantes, mas que sozinhas não dão conta da dimensão do problema. A fome continua sendo uma ameaça no Brasil, um dos maiores produtores de alimentos do mundo. Sobre esse assunto eu converso hoje com Ana Paula Pinto de Souza, coordenadora de Ações Sociais da Ação pela Cidadania, com Silvia Wachner, diretora da Sociedade Nacional de Agricultura. Recebo também Fabiana Frois, especialista em agricultura orgânica. Obrigada pela presença, sejam bem-vindas ao Alerj Debate. Eu gostaria de começar com a Ana Paula. Ana Paula, a Ação da Cidadania conseguiu arrecadar até agora quase 5 toneladas de alimentos e itens de higiene e limpeza, que beneficiaram 1.700.000 pessoas. São números impressionantes, né? Apesar disso, eu queria que você nos falasse como é que está o quadro da fome, principalmente no estado do Rio de Janeiro. Bom dia a todas. Obrigada pela oportunidade de a gente poder estar aqui expressando, né, a nossa opinião e as nossas ações nesse momento tão difícil. Infelizmente, esse quadro, né, como você comentou, está sendo acentuado porque ele já estava crítico, né? Em 2019, a gente já tinha sinais claros de que o Brasil já estava de volta ao mapa da fome. Nós só precisamos dos dados oficiais, mas nós já estamos de volta ao mapa da fome antes da pandemia, né, com perdas de direitos e de incentivos a políticas públicas importantíssimas, que tiraram o Brasil do mapa da fome em 2014. Então, nós nos deparamos agora com uma situação de calamidade, onde a Ação da Cidadania, desde o início dos anos 90, quando o Betinho começou esse movimento, né, começou a campanha de combate à fome, o Natal Sem Fome, a nível nacional, nós nunca tivemos uma demanda como nós estamos tendo agora, desde aquela época do início dos anos 90. A demanda é impressionante. Todos os estados do Brasil estamos atendendo com doações, tanto a arrecadação está sendo muito grande, graças a muitos parceiros, muitas parcerias, muitas pessoas doando, e a distribuição também está sendo muito intensa, né? Isso no Brasil todo. Só no estado do Rio de Janeiro nós já distribuímos 70.000 cestas básicas, além dos kits de higiene e máscaras também. Estamos recebendo também essas doações. Então, realmente é um quadro bastante grave e a sociedade civil está bastante mobilizada, muitas instituições na ponta, na base, nos territórios, se envolvendo nessas ações de solidariedade e levando, né, esses alimentos até essas pessoas que estão passando essa extrema necessidade, vivendo em estado de insegurança alimentar e fome, né? Porque a gente não está falando só de insegurança alimentar, a gente está falando de combater a fome, né? Então, são dois problemas aí bastante sérios, porque muitas vezes a gente leva uma cesta básica que não garante a segurança alimentar. É uma cesta básica que não tem fruta, não tem verdura, né? Não tem legumes. É uma cesta básica, é o básico do básico, mas não garante que essa família que está recebendo essa cesta vai conseguir passar daquela situação de fome para a situação de segurança alimentar, né? O que vai garantir isso são as políticas públicas, e, né, por elas que a gente precisa lutar agora. Eu vou passar a bola e depois a gente pode comentar mais sobre essas políticas públicas. Obrigada, Ana Paula. Eu queria ouvir a Silvia agora. Silvia, eu tenho uns últimos números aqui do CAGED, que é o Cadastro de Empregados e Desempregados,
que mostram um aumento histórico do desemprego, né, como a gente sabe, por conta da pandemia. Porém, a agropecuária foi apontada como um dos poucos setores que aparece com dados positivos. A agropecuária não estaria fechando vagas. Ainda assim, eu queria saber a sua opinião sobre isso, se você concorda com esses números, e se ainda assim existe a possibilidade do desabastecimento, que apavora tanta gente, né? A agricultura não vai dar conta, não vai ter comida para todo mundo. Existe essa possibilidade? Eu queria que você falasse sobre isso. Primeiramente, agradeço o convite, é um prazer estar aqui falando na LEGE com minhas companheiras, então, muito obrigada. Estamos falando a LEGE Estado do Rio de Janeiro. Lembremos que o Estado do Rio de Janeiro não é o Estado dentro do contexto brasileiro a nível de agricultura, pecuária, dos mais importantes. Estado do Rio de Janeiro, o que mais produz são algo de hortaliças, mas a produção de leite é pequena, a produção de laticínios e a produção de pecuária ainda menor. Então, quando você fala de pecuária e quando você fala de alimentação, você está falando do agronegócio e você está falando de outros estados brasileiros, não do estado do Rio de Janeiro. Então, eu queria que isto fique como pano de fundo. É muito claro dos dados que tem se visto durante desde março, 4 ou 5 meses da pandemia, que a produção agrícola, agricultura e pecuária respondeu bastante bem. As cidades não ficaram sem abastecimento de alimentos, exceto o que falou a Ana Paula a respeito de populações vulneráveis. Esse é um problema separado, a fome é um problema separado, mas a nível de produção de alimentos, o Brasil deu uma resposta muito rápida. Por exemplo, a nível do Ministério da Agricultura e diversas entidades, imediatamente se passaram as boas práticas da saúde, como devem ser protegidos os funcionários, como devem ser entregues os alimentos, como deve funcionar esta cadeia. Então, as ações do Ministério da Agricultura deram uma resposta rápida. O Brasil também deu uma resposta rápida e não parou o abastecimento de alimentos para exportação. Lembremos que, neste momento, a exportação do agronegócios, da pecuária e da agricultura representa aproximadamente 22, 23 a 25% do PIB nacional. Isso é um valor muito importante. Neste momento, estamos exportando alimentos. Então, por um lado, você tem as populações de vulnerabilidade, a fome, a segurança alimentar, e, por outro lado, você tem a produção de alimentos. Mas, ao mesmo tempo, a produção de alimentos, se você quer, hortigranjeiros, frutas e tudo, também deram uma boa resposta. As cadeias não falharam. Talvez, às vezes, algumas feiras livres ou feiras orgânicas tiveram problemas específicos, mas se tomamos o contexto dos 4 ou 5 meses, essas coisas já foram solucionadas graças ao trabalho das comunidades, das organizações, das cooperativas, e os alimentos estão funcionando. A cadeia de produção agropecuária, agricultura, alimentos, não falhou. Obrigada. Isso é muito bom, né, Silvia? Essa resposta boa que o Brasil deu e que conseguiu garantir a alimentação na mesa das pessoas, né? Conseguiu garantir que não faltasse essa entrega dos produtos. Fabiana, queria ouvir você agora. Você comercializa cestas orgânicas compradas diretamente de agricultores aqui do Rio, né? Eu queria que você falasse sobre a situação dos pequenos produtores, principalmente em relação à suspensão temporária das feiras livres, que eu acho que agora já até estão podendo voltar, né? Mas passaram um tempo aí suspensas. Como é que o pequeno agricultor, o pequeno produtor, como é que ele sobreviveu aí durante esses meses? Como é que ficou a situação? Primeiramente, muito obrigada pelo convite, um prazer incrível estar aqui com vocês, com a Silvia, com a Ana Paula, que eu admiro, obrigada TV Alerj. Então, a minha situação, né, eu distribuo cestas, né, voltadas para pequenos
com itens de pequenos produtores. O que eu acompanho, né, da minha experiência profissional e também da distribuição, é que esses pequenos produtores foram duramente prejudicados durante o período de pandemia, porque com a suspensão das feiras, eles acabaram perdendo a maior parte da renda deles, né? Então, isso o coloca numa posição bem vulnerável, né? Então, você tem essa vulnerabilidade do pequeno produtor, né, que tá no campo e que não tem um porte a nível de poder sobreviver, né, na situação de suspensão dos eventos que ele tem a maior arrecadação dele. Algumas alternativas foram, inclusive, grupos coletivos de compras, né, que acabaram crescendo bastante com a suspensão das atividades, né, os grupos de distribuidores de cestas também, né, e alguns que têm um porte um pouco maior conseguiram fazer a entrega direta, mas acaba sendo um grande gargalo essa questão da distribuição, né? Então, o pequeno, que normalmente ocupa várias funções dentro do negócio, ele acaba não conseguindo fazer essa gestão, né, de produzir, colher, pegar os pedidos, fazer a entrega. Então, isso demanda muito do produtor. Então, as alternativas que surgem acabam sendo interessantes num momento de emergência, né? E outras acabam que nem tanto, porque se esse produtor não consegue ter acesso, por exemplo, a grandes mercados, né? Ele não consegue atingir o volume que o mercado precisa para fazer essa entrega, ele acaba tendo menos recursos, né? Então, eu presenciei algumas situações de produtores com dificuldades, presenciei grupos de produtores pedindo mobilização de outros coletivos para conseguir fazer a venda. Teve uma produção de caqui grande aqui no Rio, que precisou da ajuda, que a gente se movimentou para conseguir fazer a distribuição, né? Porque eles não conseguiam dar saída para os produtos deles. Então, a gente conseguiu observar vários pequenos grupos de produtores prejudicados, né? Os grupos que estão organizados em associações ou coletivos conseguiram ter uma resposta mais rápida, né? Porque são várias pessoas envolvidas e você acaba tendo mais saídas, mais alternativas para escoar a sua produção. Agora, os pequenos que ainda não estão organizados em grupos ou em associações, esses realmente começaram a ter mais problemas. Eu conheço casos também de pessoas que pararam de produzir durante a pandemia porque não tinham a menor condição de fazer o deslocamento da sua produção. E isso é uma coisa assim, muito grave, né? Porque impacta diretamente não só na produção de alimentos, mas na questão da pobreza rural e da fome no campo também, que a gente não pode deixar de citar. Né? Então, assim, a gente tem algumas alternativas, né, para redução dessas perdas, porque essa produção no campo, a pessoa com problemas de logística, você acaba tendo muita perda, né? Então, tudo isso a gente precisa pensar tanto nesses gargalos de transporte, quanto nas perdas que podem acontecer naturalmente no campo, quanto as perdas por dificuldades, né, de escoar a produção, a falta de acesso, né, a grandes mercados, né, porque ele não tem o volume para entrega, dificuldades no armazenamento também, né? Então, o meu trabalho tem sido feito a partir de uma aproximação entre o produtor e o consumidor, priorizando o mercado regional. E você está falando, né, da perda no campo, né, enquanto a Ana Paula falou da falta de alimentos saudáveis, né, lá na mesa de quem só está recebendo aquela cesta básica ali, com o básico do básico, arroz, feijão, macarrão. Como é que a gente faz uma coisa chegar na outra? Assim, eu venho de uma experiência de SEASA e o desperdício é uma grande realidade, tanto no campo quanto na distribuição, né, depois que o produto já saiu dos sítios, né, das fazendas. E é uma coisa assustadora. A gente tem alguns canais, né, que realmente fazem essa arrecadação dos produtos, né, mas ainda existiam barreiras, né, na legislação
que impediam as pessoas de fazerem as doações. Alguns tinham medo, né, de serem acionados pela vigilância sanitária. Tinham várias questões nas distribuidoras que eu trabalhei, né? Então você acabava tendo não só a perda do campo, quanto a perda do produto pós-colheita, né? É assim, uma das observações que eu gosto de fazer quanto à questão das perdas é a inclusão de alimentos fora do padrão. Isso também é uma grande realidade, né? Você tem batatas maiores ou menores e o mercado acaba não aceitando, então você aumenta o volume de desperdício, né? E isso poderia vir a ser uma grande campanha para as pessoas entenderem, né, que a questão nutricional vai muito além do que a aparência do alimento. Eu queria ouvir a Ana Paula sobre isso. Ana Paula, vocês têm algum projeto na Ação da Cidadania em relação a esse excedente, né, essa sobra do campo que acaba sendo muitas vezes perdida? Então, na Ação da Cidadania, nós fizemos uma parceria com o SESC. O SESC trabalha com, né, o programa Mesa Brasil, e justamente recolhe esses alimentos excedentes, né, fazem um trabalho de um armazenamento muito rígido, um controle, né, de qualidade, e promovem uma capacitação das lideranças das instituições cadastradas para poder fornecer a eles esses alimentos. Então, a gente tem essa parceria com o SESC. No estado do Rio de Janeiro, nós estamos com 261 comitês cadastrados, que são instituições que atuam nos territórios vulneráveis, né? São creches comunitárias, são associações de moradores, são igrejas, são as pessoas que estão lá na ponta atendendo às necessidades mais básicas, né? Então, o que a gente faz também para combater, né, esse tipo de problema de desigualdade na distribuição do alimento, né? Por que o alimento chega na mesa de quem pode pagar, né, e não chega na mesa de tantos brasileiros? É uma grande incoerência, né? A gente é um país com uma grande injustiça social e não faz mais sentido, né? Isso não faz o menor sentido num país produtor de alimentos que tem capacidade de alimentar a população, 100% da população, e com alimentos saudáveis, né? Inclusive sem agrotóxicos. Então, não tem sentido a fome no Brasil. E o que a gente faz é acompanhar essas políticas públicas, fazendo com que essa população que é vulnerável, né, que está lá vivendo em insegurança alimentar, recebam informação sobre o que são essas políticas públicas, sobre o porquê que ela está precisando receber uma cesta básica, sobre o porquê que o Brasil está no mapa da fome da ONU. Então, a gente faz um trabalho de formação também dessas lideranças, de qualificar esse trabalho que eles realizam, para que não seja apenas o ato de doar, mas sim o ato de ter consciência, né, de que são cidadãos, né? A gente está promovendo uma formação de educação cidadã, onde as pessoas possam ter acesso a essas informações e, a partir dessa informação, ela poder atuar como um indivíduo que pode transformar essa realidade. Ela pode cobrar. Existem mecanismos de exigibilidade para que essas leis de combate à fome e pela segurança alimentar sejam implementadas. Só que a população ela não tem acesso a essas informações. Então, a gente está fazendo um trabalho agora intenso para que essa informação chegue à população, que a gente consiga organizar, né, comitês emergenciais, grupos locais, para que juntos eles consigam reivindicar que essas leis que garantem o acesso ao alimento sejam cumpridas, como, por exemplo, o PNAE, que é o Programa Nacional da Alimentação Escolar, né, que, apesar de não estar, as escolas estarem fechadas, né, esse alimento já foi, né, já teve uma legislação que saiu autorizando do FNDE que esses alimentos sejam distribuídos para a população, né? Então,
através dos Conselhos de Segurança Alimentar, né, que é um canal de participação da sociedade civil, né, onde ela pode estar junta, organizada, fazendo esse tipo de exigências, através dos CONSEAs, nós estamos acessando o Ministério Público, Defensoria Pública, para que os municípios e o Estado do Rio de Janeiro continue fornecendo essa alimentação, continue comprando, né, os 30% que, por lei, obrigatoriamente, né, o Estado e os municípios precisam comprar 30% dos alimentos servidos nas escolas tem que vir da agricultura familiar. Então, a gente sabe que, por exemplo, no município do Rio, os contratos foram suspensos. Então, o que esses agricultores familiares estão fazendo com essa produção? Né? Como é que eles vão... Eles já tinham um planejamento, né, para o ano. E o que eles estão fazendo? Como é que eles estão expondo essa produção deles que iria para as escolas? Né? Sem contar que ainda nem todos os municípios cumprem essa lei de compra dos agricultores familiares. E se a população não tem esse conhecimento, a população não tem como correr atrás disso, né? Exigir. Tem o programa de aquisição de alimentos, que é um programa que está perdendo recursos, né? E foi um dos programas que ajudou o país a sair do mapa da fome. Né? Então, o governo investe na agricultura familiar, compra os produtos da agricultura familiar para distribuir nas escolas, presídios, hospitais, equipamentos públicos como os CRAs, né, os CREAs, os bancos de alimentos, os restaurantes populares. Né? E esse programa de aquisição de alimentos, ele está praticamente suspenso. Né? Como assim? Ele deveria crescer esse investimento, ele deveria aumentar cada vez mais. É uma política pública que não pode parar. Né? Foi uma conquista que não pode ser perdida. Então, a gente leva as cestas, né? E com as cestas a gente leva informação. Eu vou aproveitar aqui para te dar mais uma informação que eu não sei se você sabe. Ano passado, aqui na Alerj, foi aprovado um projeto muito interessante, que é lei já no estado do Rio, que é o que cria um programa de incentivo a hortas domésticas e comunitárias para a população carente, tanto em áreas urbanas quanto em áreas rurais. E essa lei, ela tem como principal objetivo melhorar o padrão alimentar dessa parcela mais carente da população. E tem como ações a distribuição de sementes, de equipamentos e oferta de assistência técnica, né, para ajudar a população a fazer ali a sua horta rural ou urbana. Eu queria ouvir a Silvia sobre isso. Silvia, como é que você vê esse tipo de iniciativa, né, o cultivo de hortas urbanas? Isso pode ser uma saída, pode ser uma alternativa, né? E nesse sentido, o quanto que o poder público é importante para incentivar esse tipo de projeto? Ok. Obrigada. Antes disso, eu queria fazer uns comentários. Em minha visão, eu não, ainda dentro desta pandemia, eu não acho que podemos falar depois da pandemia. Lamentavelmente, até que a gente tenha vacinas e, não sei, 80% da população esteja coberta por vacinas podem estar avançando, mas a população mundial neste momento são 7 bilhões, Brasil 210 bilhões, e não podemos falar depois da pandemia. Então, tudo que as senhoras falaram anteriormente tem muito a ver. Minha visão, a pandemia continua e continuará até que não tenhamos vacinas. Outro ano e meio, o ideal seria amanhã que acabe, mas não é o caso. Se esse panorama, distanciamento social, máscaras, atenção às medidas de higiene dos produtores e consumidores são importantes. Então, tudo isso exige dos produtores, do produtor ao consumidor, muita atenção. E tem um custo. Tem um custo. Higieniza aqui, higieniza cá, coloca álcool gel, máscara, custo e atenção. Tem um custo para o produtor menor até o produtor maior. Tudo isso tem um custo. E as coisas devem ser
consideradas distanciamento social, eu acho que vai continuar. Está muito claro. Mesmo na Europa, não existe distanciamento social em algum momento e a pandemia continua. Ao respeito, alguém falou das políticas públicas. Eu acho que Ana Paula falou muito disso e ela tem razão. PNAE, PAA, que são as políticas do governo. Agora o CONAB está fechando estes dias um edital de 500 milhões para o Brasil, não sei quantos milhões entrarão no Rio. Tudo isto é bom, mas no caso específico do Rio, temos um problema. Muitos produtores não têm todas as documentação, DAPs, etc., que precisa para participar destas políticas públicas, já chama-se PNAE ou PA. Isso é complicado. Então, o ideal seria, no caso do Rio de Janeiro, essas políticas públicas devem existir. O PNAE é importantíssimo, a alimentação escolar, para escoar os alimentos, PA também, mas em casos específicos, Rio, este tipo de flexibilização é importante. Eu coloquei aqui burocracias, mas acho um pouquinho demais, mas digamos, DAP e formulários que são exigidos aos produtores dentro, enquanto continua a pandemia, deveriam ser estudadas e flexibilizadas dentro dessa situação. Isso eu acho que é muito importante. No caso do caqui, foi um problema sazonal que a gente participou da CEPORG, Comissão de Produção Orgânica do Rio, para ver como se escoava o caqui. Finalmente, através de uma cooperativa do Rio de Janeiro, conseguimos escoar o caqui. Uau, complicado, se conseguiu. Mas isso foi uma coisa sazonal, do momento. É verdade que começo foi complicado escoar todo isto, mas os produtores pequenos e grandes foram muito resilientes. Na verdade, eles merecem um parabéns enorme. Então, temos um problema com políticas públicas que devem ser flexibilizadas, considerando a situação de cada estado, sobretudo o estado do Rio de Janeiro, através de DAPs, etc. A nível de PNAE, alimentação escolar, eu acho que é nossa obrigação, tanto da LERJ e todo mundo que aqui participa e nos escuta, exigir que as escolas, não só do Rio, mas no sistema interno de escolas, em todos os municípios, entendam que a alimentação escolar é muito importante. Em alguns casos, vi alguma coisa no jornal que falava que aos meninos, ao não ter estes alimentos, impacta também a alimentação dos adultos, porque impacta no orçamento dos adultos. Então, a situação é de vulnerabilidade e outra coisa que a pandemia trouxe, e isto eu acho que foi uma coisa pufa na cara do Brasil, a desigualdade do Brasil. São não sei quantos milhões que a Caixa está, não sei, os números são milhões, eu trato de manter uma ideia quantos são, mas é complicado. São milhões de pessoas que dependem desta renda básica, desta renda mínima, se estende mais, se estende menos, mas são muita gente desempregada e a desigualdade brasileira foi colocada na cara do Brasil. É certo que o governo está fazendo alguma coisa, é certo que alguns grupos privados, empresas privadas e indivíduos, e acho que isto é um resultado positivo dentro desta situação negativa da pandemia, abriu os olhos desses grupos. Temos que ajudar as populações mais vulneráveis. Isso foi importante. Agora, considero que temos que, falando que perdemos no campo, que perdemos nos desperdícios, campos, EAS, etc., temos que procurar novas maneiras de comercializar. Gestão dos produtores, gestão da cadeia inteira, produtores, logísticos, distribuidores. Os supermercados devem ser, o varejo deve ser um pouquinho mais flexível. Não dá para, a forma não está boa, puf, devolve. A nível de criar mercados novos, Fabiana falou de produtos não tão bonitos. Uma oportunidade de ter algum varejo ou algum sistema que venda esses produtos não tão bonitos. São produtos saudáveis, são produtos higienizados, são produtos que servem para a nutrição. A gente não falou nada de nutrição neste programa. Então,
arme-se um novo mercado, arme-se novos sistemas para estes produtos. A nível de suas hortas, acho interessante, acho bom, muito bom, mas só lembremos uma coisa, estamos no Rio de Janeiro, as hortas têm certo tipo de produtos, sobretudo folhosas, que eles vão produzir. Outro tipo de produtos, tínhamos falado de pecuária, não produzem as hortas. Algumas que outras produzirão algum tipo de avicultura para consumo próprio, porque a avicultura, se vai a comercializar, precisa aprovações do Ministério da Agricultura, Secretarias de Agricultura, e chega mais um novo problema de documentos necessários. Mas as hortas, sim, servem para alguma coisa, para complementar uma alimentação. Mas não são, eu diria, a coluna importante quando estamos falando de uma alimentação saudável e, sobretudo, de nutrição. Separadamente disso, é um tema que também é importante pensar, e dentro dessa pandemia, como que o tema acabou, não sei, no quarto, atrás, no porão do porão, é muito triste a obesidade. 50% dos brasileiros, neste momento, sofrem de obesidade ou estão gordos. Obesidade são doenças crônicas. Doenças crônicas custam para o sistema de saúde. Então, são coisas que também é importante estudar. O que se passa com a obesidade quando estamos falando de alimentos saudáveis? Não considero que alimentos saudáveis são alimentos super e mega industrializados. Então, falamos de hortas, sim, como complemento importante, mas temos que pensar também na produção de outro tipo de alimentos. Obrigada. Obrigada, Silvia. Para a gente já ir finalizando, né, eu queria ouvir a Fabiana. Fabiana, a pandemia tem colaborado para a valorização do produtor local, né? Tem muita gente que está preocupada com isso. Eu quero comprar do local, eu quero comprar do produtor, né? Inclusive também muita gente querendo, quem pode pagar um pouco mais, querendo comprar o orgânico, né? Você acredita que essa é uma tendência que pode continuar aí nos próximos meses, nos próximos anos, quando a gente conseguir, como a Silvia falou, sair da pandemia, né? Uma vacina ou quem sabe conseguir aí daqui para frente, né? Você acha que é uma tendência que pode continuar? Então, na verdade, assim, a proximidade do consumidor com o produtor local, ela já vem acontecendo há alguns anos, né, com o circuito carioca de feiras, né, e diversas feiras orgânicas que vem acontecendo, vem permitindo essa proximidade, né? O consumidor consegue conversar com o produtor e entender como esse sistema funciona, quais são as dores dele, o que ele precisa, como ele faz. Ele tem essa oportunidade, porque, na verdade, é o produtor que está ali na banca fazendo a venda na feira também, né? Então, acaba que isso vem ampliando, vem crescendo com o passar dos anos. E eu acho que, com a pandemia, intensificou um pouco mais, né? Essa aproximação e o interesse. Eu venho de, assim, algumas pessoas que me procuram, elas querem saber de onde vêm os alimentos, quem está produzindo, sabe? E aonde que a pessoa mora, né? O que ela faz, as perguntas mudaram, assim. Então, isso eu acho muito positivo, né? Eu também tenho uma questão de educação, né? Como a Ana Paula falou, a gente não só distribui alimentos, mas a gente orienta as pessoas, né? Então, eu falo sobre punks, eu falo sobre alimentos fora do padrão, né? Eu introduzo outros alimentos, né, para que as pessoas possam experimentar, né, outros produtos que não estão de fácil acesso assim, no mercado, que não são aqueles que o hortifruti normalmente comercializa, né? E isso são possibilidades, né? E eu conto uma história também, conto a história, como aquele produtor faz a rastreabilidade dele, né? Como ele garante a segurança do alimento, né? Então, eu acho que isso vai dando uma credibilidade para as pessoas e a notícia vai espalhando, de certo modo, né? As pessoas vão conversando
e vão tomando mais consciência. O trabalho da Silvia também, né, é um trabalho muito educativo, né? As pessoas que acompanham o projeto conseguem compreender e tem várias informações, fichas técnicas. Então, são eventos, são palestras, são informações, são parcerias que vêm sendo feitas para conscientização da população. É importante que a gente tenha mais iniciativas que elevem, né, levem essas informações para a população, né? E esse trabalho ele vem sendo feito até como uma alternativa de capacitação do produtor, né, para que ele tenha mais autonomia sobre o negócio dele e que ele aumente o poder dele até de decisão, né, de escolha para onde ele vai vender ou como ele vai fazer essa venda, né, a informação que o consumidor vem recebendo tem ajudado a aumentar esse poder, diria até poder pessoal, né, do produtor, o protagonismo, na verdade, né? Uhum. Obrigada, Fabiana. Para a gente encerrar, né, eu queria ouvir a Ana Paula. Ana Paula, apesar de todas essas tristezas que a gente está vivendo, né, nesses tempos de coronavírus, a gente também está vendo aumentar a solidariedade no país. Pode ser que isso seja só uma impressão. Eu queria que você comentasse. A luta contra a fome, que é histórica na Ação da Cidadania, fundada pelo Betinho e tal. Eu queria saber, vocês ganharam apoiadores permanentes aí? Alguma coisa que, depois que passada a pandemia, isso vai continuar? Com certeza. Nós temos parceiros atualmente que estão bem comprometidos em dar continuidade a esse trabalho, financiando, né, a compra de alimentos, a distribuição de cestas, não só para o estado do Rio de Janeiro, mas como para todos os estados do Brasil. Então, foi uma estratégia de difusão, né, de ampliação da nossa rede, abrir comitês da Ação da Cidadania onde não estavam ou estavam desativados porque não tínhamos essa necessidade em alguns locais. Agora não, agora nós estamos, por necessidade, em todos os estados do Brasil. Nós estamos com parcerias para financiar essas ações, né, através do site da açãodacidadania.com.br. Tem ali várias formas de apoio, tá? Pelo iFood, o PagSeguro, a AME Digital, a Loja Americana, TikTok. São várias formas de financiamento que as pessoas contribuem pelo celular mesmo, através de aplicativos. E não só essas parcerias que vão levar alimentos, né, que estão contribuindo financeiramente, mas tem as parcerias institucionais, as parcerias que vão nos apoiar nessa conscientização da população com relação a políticas públicas, nessa formação em educação cidadã, né? A gente tem um apoio agora da Flaxo, né, que é a faculdade latino-americana de comunicações sociais, que está ajudando a gente nessa formação dessa metodologia que possa chegar a todos os comitês no Brasil, né, através das rodas de conversa, através de dinâmicas participativas, né, fomentando a discussão sobre essas temáticas, levantando esse debate. Nunca foi tão necessário a participação da população nesses debates, nessa discussão, porque ficou muito claro, né, que o poder público, quando ele atua sozinho, né, sem participação, ele erra, né, ele sempre vai para o lado errado. Então, o primeiro grande erro, né, desse governo foi dia 1º de janeiro de 2019. Ele extinguiu o Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional, o Conselho Nacional de Segurança Alimentar, que era formado por instituições, movimentos sociais que atuam em nível nacional, com uma grande experiência de atuação nas bases, nos territórios, e que assessorava a Presidência da República
e monitorava as políticas públicas de combate à fome. Aconteceria em 2019 a Conferência de Segurança Alimentar em nível nacional. Seria em 2019. Só que o Conselho foi extinto, o Conselho Nacional foi extinto, e todos esses movimentos sociais participantes do Conselho Nacional começaram a elaborar uma conferência popular. Então, seria agora em agosto, mas foi adiada. Provavelmente, ano que vem, nós teremos a Conferência Nacional Popular por Direitos, Democracia, Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional. Então, vai ser a primeira conferência organizada pela sociedade civil, né? E vai acontecer no Brasil todo. E vai acumular muita experiência, porque a gente está vendo esses movimentos sociais, essa atuação intensa, né, de solidariedade e exigência de políticas públicas. Obrigada, Ana Paula. Obrigada, Silvia e Fabiana. Eu teria ainda muitas perguntas para fazer, muitos temas ainda que eu queria abordar, de pequenas coisas que vocês citaram e as pontas ficaram soltas e eu queria aprofundar mais. Infelizmente não vai dar tempo, mas eu agradeço muito a quantidade de informação que vocês trouxeram, que foi importantíssima para esse programa. Muito obrigada mesmo. E obrigada também a você que nos assistiu. Gostou? Quer rever? Acesse o nosso site ou então o nosso canal no YouTube, TV Alerj, Canal do Povo. Até a próxima!